Empreender é mais do que abrir um negócio, é investir tempo, capital, energia, é abrir mão de várias coisas para focar no seu negócio. Em troca de muita incerteza, você não tem garantia de nada. E no mercado financeiro também é assim. Você precisa de paciência, resiliência, visão estratégica e visão de longo prazo. E hoje aqui no You Investor a gente vai falar sobre empreendimento e investimento, que eles andam bem juntos. Bom, sejam muito bem-vindos ao You Investor. Eu sou a Lúcia Dalla Bernardina e junto com a Ana Luísa Porto. Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar de visão de longo prazo e cultura empresarial. Para isso, nós temos um convidado muito especial hoje, que há 15 anos atrás criou o primeiro restaurante japonês especializado em delivery em Vitória e que todo mundo conhece. O Sushi Trip. Seja muito bem-vindo, Bianco Santos. Obrigado, Lúcia. Obrigado, Anderson. É um prazer te receber aqui, viu? O prazer é meu. Então, vamos lá. A gente já falou do Sushi Trip, acho que aqui no Espírito Santo todo mundo conhece. E aí eu queria iniciar o nosso bate-papo. Como que surgiu a ideia do Sushi Trip, de onde que veio e sendo inovador, né? Porque a gente está falando que foi o primeiro japonês especializado em delivery. E a gente sabe que o japonês é algo muito sensível de transporte, você tem que ter alguns cuidados. Então, de onde que surgiu essa ideia e como que você identificou que agora é o time, esse é o momento de abrir esse negócio, que também é uma decisão difícil, né? É sim, Ana. Então, a primeira coisa foi a paixão pela gastronomia. Eu adoro cozinha, adoro cozinhar. Lá em casa quem cozinha sou eu. Carol se dá bem, então, né? Carol se dá bem. Carol se dá bem. E a gente queria fazer uma coisa diferente, no sentido tanto do modelo de negócio, como na proximidade com o cliente, que lá atrás, em 2011, isso acontecia muito pouco aqui em Vitória, né? Assim, a gente reclamava muito do atendimento, né? Então, a gente queria fazer um serviço diferente, com qualidade, e foi isso. A ideia foi essa, a ideia foi construir um negócio enxuto. Na época, só existiam restaurantes que trabalhavam com delivery, ou seja, o delivery não era nem a atividade principal daquele estabelecimento. Era só um plus. Ali. Exatamente. Então, qual foi a ideia? Vamos criar um negócio enxuto, né? Com equipe mais enxuta, com operação mais fácil e focado só no delivery. Então, e deu super certo. Em relação ao timing, as pessoas já davam sinais nessa época que o delivery ia começar a crescer muito, que as pessoas iriam querer pedir no conforto da casa delas, questão de estacionamento, questão de segurança. Então, desde lá, a gente já entendia que o delivery só ia crescer. E não teve outra, né? De lá para cá, ele só cresce. A gente sabe que empreender traz, sim, uma liberdade para o empreendedor, liberdade de horário, um retorno financeiro também, que na maioria das vezes é muito, né, muito atrativo, mas existem muitos riscos em você empreender e abrir um negócio. Quais você acha que são, Bianco, as principais características para principalmente não só um negócio de sucesso, mas de longo prazo? Então, Lúcia, quando eu entro nesse assunto, eu costumo citar algumas coisas. Uma é você se dedicar. Eu acho que a principal coisa para alguém que vai empreender é se dedicar naquilo, é ficar bom naquilo, é conhecer aquilo, é entender aquilo tudo. E nunca achar que tá bom, né? Exatamente. A dedicação, ela não pode parar, né? E outra coisa que eu acho muito importante, principalmente no ramo da gastronomia, é você gostar de pessoas. Você saber que você tem que ter uma equipe e que você precisa dessa equipe. Muitas vezes você está conversando com uma pessoa que é um empresário e essa pessoa fala que o maior problema dela são as pessoas. O que impede o crescimento da empresa são as pessoas. E eu nunca pensei assim. Na verdade, eu sempre gostei muito de lidar com pessoas, sabe? E foi daí que surgiu todo esse sucesso nosso. Porque, na verdade, o Sushi Trip não é o Bianco, né? Não é a Carol. O Sushi Trip são todas as pessoas que fazem parte da minha empresa, sabe? Como eu costumo dizer muito, a gente tem uma base muito forte da nossa equipe. Eu tenho funcionários comigo com muitos anos de casa, sabe? E isso faz uma diferença muito grande. Isso reflete o sucesso que a gente tem até hoje, sabe? Isso é muito bacana de ouvir, porque assim, num momento tão tecnológico que a gente vive hoje, você ouvir um empreendedor falar de pessoas com esse brilho nos olhos, realmente transmite mesmo esses 15 anos aí de Sushi Trip que você tem
e que a gente vê que realmente faz uma diferença quando você consegue atrair pessoas para o seu negócio E manter com o essas coração e pessoas, né? manter essas pessoas porque ali. essas pessoas, querendo ou não, são quem vão... eles que vão conseguir passar a sua cultura, né? Se você tem mais pessoas lá há mais tempo, eles vão conseguir passar essa cultura pra frente. E assim, é um desafio muito grande, né? A gente lidar com pessoas, mas tem uma frase, eu sou péssima pra lembrar de quem é, mas que fala que quem não entende de pessoas não entende de negócios. Com Porque os certeza. nossos clientes são pessoas, os nossos colaboradores são pessoas. Então você tem que, no mínimo, pensar no bem-estar dessas pessoas e na qualidade, né? Na sua entrega, seja como gestor, seja como empresário, enfim. Falando em desafio, acho que na vida do empresário, cada dia é um leão que você mata, às vezes 2, enfim. Então, tem muitos altos e baixos, né? Então, você tem algum fato, algum momento que você fala, nossa, esse foi muito desafiador, eu achei que ali não ia para frente, era o fim do negócio... E alguma decisão que você fez lá atrás. No início, a gente até estava falando, nossa, se a gente tivesse há 10 anos atrás a cabeça que a gente tem hoje, e aí, talvez uma decisão, ou em algumas pessoas, ou em algum investimento que você acha que fez errado e que você deixaria de fazer hoje? Então, o negócio é o seguinte, eu costumo contar muito essa história. O momento mais crítico da história do Sushi Trip foi logo na primeira semana da empresa, isso há quase 15 anos atrás. No terceiro ou no quarto dia, eu estava indo para o Sushi Trip, dentro do carro, e pensei, onde que eu botei esse dinheiro? Porque quando eu fiz um plano de negócio, inclusive auxiliado pelo Sebrae, fiz um plano de negócio muito bacana, mas quando eu vi a realidade, o plano de negócio ainda tinha muito furo. Então, quando eu abri o negócio, eu falei, cara, onde que eu fui me meter? Porque eu não conheço nada de restaurante. Eu só gosto de comer comida japonesa. E não é um mercado fácil. Né? E não é um mercado fácil. Pela mão de obra, pela peculiaridade. Eu entendi que eu precisava me dedicar. Nos primeiros meses do Sushi Trip, eu passei 16 horas por dia dentro do meu negócio. O Bianco, sabe? e não tinha atendimento, né? Era só delivery, você Só não delivery. tinha Não atendimento presencial. Não tinha atendimento presencial e era só por telefone. E era eu ou minha esposa que fazia. Então, a gente conseguiu criar esse vínculo com o cliente, sabe? Ah, bacana. Então, foi isso, cara. Foi desde o primeiro momento eu entendi que Foi eu um tinha que me desafio. dedicar para conseguir prosperar nesse negócio. Porque eu lembro da primeira vez que eu vi o Sushi Man limpando peixe, a quantidade que se perde naturalmente, sabe? Sim. Então, é um negócio muito justo, com margens muito justas, e que só com muita dedicação que eu consegui vencer, sabe? E muito foi isso. controle, né? Exatamente. Muita dedicação, muito tempo lá dentro. Muito tempo no chão de fábrica, E que a gente tem costuma alguma dizer. coisa que você se arrependeu, assim, que você mudaria ou que você voltaria atrás e fala, nossa, eu investi errado nisso? Parece até clichê falar isso, mas eu acho que o que eu errei me tornou o que a gente é hoje, sabe? Assim, Correção de rota. exatamente. É lógico que tem coisas que você poderia fazer diferente ou melhor. Mas a gente está num lugar que eu acho que a gente deveria estar mesmo, sabe? Então, não tem muito, eu faria diferente. Faria várias coisas diferentes. Aham. Mas a Talvez gente não o tem o resultado conhecimento não que a gente tem seria hoje. esse também, né? Exatamente, é isso aí. Bom, a Ana trouxe, na pergunta anterior, ela fez um comentário que negócios são feitos de pessoas. E você tem um time que está com você, tem 15 anos, né, o Sushi Trip, mas você tem pessoas que trabalham com você há 10 anos. Então, assim, é um case de muito sucesso, né, Bianco? Porque a gente que atua em empresas também já há muitos anos, a gente vê que essa rotatividade de pessoas é um grande desafio para qualquer empreendedor, para qualquer negócio. O que você traz para a gente, assim, o que você fez de diferente, qual que é a sua fórmula mágica para manter o seu pessoal, mas não só o seu cliente externo, né? Não só os seus clientes de fato que você e a Carol atendiam ali, mas o seu pessoal dentro da empresa. Então, Lúcia, eu costumo dizer que o principal é o seu funcionário ter carinho por você. Eu acho que se você falou em palavra mágica, né? Assim, não é fácil, mas eu acho que o principal é isso. O seu funcionário, ele tem que ter orgulho de trabalhar para você, sabe? Admirar, né, Tem que te Bianca? admirar. Que Ele tem que legal. saber que se ele precisar e você puder, você vai ajudar ele, sabe? Que ele não é só mais uma pessoa ali dentro. A gente tem que fazer a diferença na vida deles, sabe? Então, Uma parceria eu acredito mesmo, nisso, né? cara. Eu acredito nisso. Quando você conquista isso genuinamente do funcionário, Tem uma fidelidade. você né? consegue qualquer coisa com ele, cara. Você consegue qualquer coisa. Então, assim, quando o funcionário gosta do ambiente de trabalho, gosta dos parceiros de trabalho, Se sente valorizado. se sente valorizado e sabe que ele pode contar com você,
Eu acho que você consegue qualquer coisa com ele. Vem em mente, assim, alguma vivência que você já teve em relação a isso, que seria legal você Sim. compartilhar? Ó, eu tenho um funcionário que está comigo, que é o meu sushi man principal hoje na casa, que ele já negou o emprego para receber mais. É mesmo. Eu abri o restaurante, funcionei 7 anos com a mesma equipe de atendimento. Que legal. Isso é inédito em Vitória, eu acho, Gente, sabe? Com É. certeza. Um restaurante que abriu, Nossa, com 7... ficou 7 anos sem nunca ter mandado um garçom embora, sem nunca ter precisado de ir pro mercado contratar garçom, sabe? Nossa, E isso aconteceu com a gente. demais. Eu conheço vários donos de restaurante e todos eles reclamam de motoboy. A minha equipe de motoboy tá comigo há 10 anos, cara. Meu Deus. O meu motoboy Então mais... é seu, não é terceirizado, a sua Não, equipe de motoboy não é trabalho com própria. motoboy terceirizado. Que bom. Todos os Até motoboys pra são garantir a sushi. qualidade da entrega, né? Porque senão Exatamente. chega tudo mexido. Durante eu um- sou suspeita pra falar, né? Que eu peço bastante. Vou pedir hoje à noite. Eu tô com água Ainda na bem que eu boca. sou aqui. vizinha dela. Estaremos lá, pronto para atender vocês. Então, cara, eu acho que se resume nisso, sabe? Se resume no funcionário ter carinho por você. Isso muda tudo e tudo fica mais fácil. Né? Menos difícil, vamos falar a Menos verdade. difícil, é isso aí. Nesse mundo difícil que é de restaurante, fica menos difícil com... É onde a gente passa a maior parte do nosso dia. É no trabalho. né? E vira mesmo uma conexão, que eu vou dizer até parental. É você conviver com uma pessoa, você querer entender da vida dela, você querer agradar essa Você pessoa. O que, saber que eu quando ela posso não te tá ajudar? bem, né? Porque cada dia vai ter um funcionário que vai chegar muito feliz, muito alto astral, vai ter um funcionário que vai chegar às vezes. Teve um problema em casa. E ele só quer que alguém pergunte, você tá precisando de alguma coisa? Tá tudo bem? Isso aí. Então, é isso é muito bacana. E essa história de, entrou na empresa, deixa o problema que lá para Não fora, existe. não existe isso. É uma pessoa só. Exatamente, isso não existe. Se ele sentir que ele tem um apoio ali, que ele não é uma máquina, né? E se ele sentir que ele tem esse apoio quando ele precisar, eu acho que faz toda a diferença. E faz de E fato. é isso aí. A gente está falando aqui de negócio, a gente sabe que todos os negócios a gente precisa de processos, metodologia, colocar em prática, execução, volta, faz de novo. E aí a gente ouviu da sua metodologia TRIP. Eu queria Isso aí. entender o que significa cada uma dessas letras, o que significa a sigla, de onde que nasceu, e se você acha que ela é replicável para outros negócios, para outros setores. Fala um pouquinho pra gente. Então, a gente criou o protocolo TRIP, que é um método de gestão de pessoas. O ponto principal dele é esse, que a gente acabou de conversar, que é o funcionário ter carinho pela casa, isso é o mais importante. E a gente criou várias ferramentas, vários tipos de treinamento diferente, né? A gente é especializado em restaurantes, porém são pessoas. Então, eu acredito que ele tanto é replicável para outros restaurantes, como para qualquer negócio. Porque, no fundo, você só tem que adequar para cada característica do negócio, mas, no fundo, são pessoas, né? A sigla TRIP significa T de treinamento. A gente acredita que o treinamento, principalmente em restaurante, é uma coisa muito importante. Sim. A gente criou um método de microtreinamento semanal. Então, para o treinamento não ficar aquele negócio sacal, a gente criou microtreinamentos de 5 a 10 minutos toda semana. Entendeu? Isso é muito importante. Como se fossem pílulas mesmo. É né, isso aí. Pílulas de treinamento, é isso aí. A letra R significa reconhecimento. A palavra que tem que andar junto com reconhecimento é genuíno. O funcionário não pode achar que esse reconhecimento é da boca para fora. Aquilo ali tem que significar algo para ele, sabe? Inspiração, a letra I vem de inspiração. Exemplo, né, cara? Porque a liderança é isso, é você liderar pelo exemplo. Sempre quando você fala em liderança, a palavra que mais caminha junto é o exemplo, né? A gente cansa de ouvir que o exemplo arrasta, e arrasta mesmo. É igual Tanto para o filho. bem quanto para o mal. Igual o filho, exatamente. E P de presença. Presença, quando eu digo, é de você estar presente de verdade. Quando o funcionário parar para conversar com você, você olhar no olho dele, você ouvir ele, sabe? Você entender, se botar no lugar dele, você ter empatia pela situação dele. E é isso, cara. É um treinamento, é uma forma de treinamento criada na realidade de um restaurante. Não foi criada numa sala de aula. Na loucura. Foi criada na loucura de um Na restaurante. prática, né? Para solucionar problemas reais dos donos de restaurante. E como a gente conversou aqui antes, os maiores problemas de donos de restaurante são pessoas. Sim. Não só de restaurantes, né? Se você for parar para observar, de qualquer negócio. Todo negócio. Sim. Cada Como vez que eu maior. ouço que o crescimento de tal empresa
é por conta da falta de pessoas, né? Sim. Isso acontece muito. A gente fez um podcast com uma empresária fantástica, Eduarda Boaz. E ela tem um momento com as pessoas do time dela, que é o café com ela, né? E aí ela falou, lá a gente tira insights maravilhosos, porque quem está na ponta, às vezes entende um problema e uma dor, e às vezes tem uma solução para trazer para o seu negócio. E também eles se sentem respeitados, eles se sentem ouvidos. E é a questão do senso de pertencimento, né? Eu sempre falo disso. O senso de pertencimento, você consegue trazer as pessoas para perto de você e aí vocês vão no mesmo caminho. Mas muito legal essa metodologia. É isso aí, muito bacana e ela funciona. E eu vi entrevista com ela. Viu? E esse café com ela não pode ser só um café em que aquilo ali não vai fazer sentido para a equipe. Sim, lógico. Aquilo ali tem que fazer sentido para a equipe. A equipe tem que ver que aquilo ali vai dar resultado, sabe? E é isso aí. Ela falou que tem resultados maravilhosos. Eu estou encantada, assim, Bianca. Eu te conheço há muitos anos. Eu não conhecia essa sua sensibilidade com pessoas. Que bom. Será, então, que nós temos 2 negócios? A gente está falando de Sushi Trip. E aí, você está pensando, começando a empreender também para essa parte mais humanizada do negócio. É isso aí. A Trip seria um novo negócio seu? Sim, com certeza. Além de produtos online, o nosso maior foco vai ser dentro das empresas mesmo, sabe, Lúcia? Eu sou aquele cara do chão de fábrica mesmo, que a E gente todo costuma tipo dizer. de negócio, Bianco? Ou só mais no começo, ramo de alimentos? No começo a gente vai focar em gastronomia, Tá. porque eu acho que é um mercado muito grande e é um mercado que eu sou especialista. E em Vitória, vamos falar a verdade, a gente tem um caminho longo ainda a percorrer. Temos um caminho longo. Quando a gente vai para fora, e eu acho que o Espírito Santo ele tem grandes potencialidades. É muito o que a gente discute na PEX, discute aqui nos podcasts. A gente tem ainda muito potencial a ser destravado. E a prestação de serviço em restaurante, a gente ainda tem que melhorar bastante. Então, a gente, enquanto consumidor, agradece. Mas olha aqui, Ana, eu vou falar uma coisa que é um pouquinho diferente do que a maioria das pessoas entendem. Hoje em dia, se fala muito em MOC, né? Mão de obra capixaba. Hoje em dia, eu acho que o problema não é do funcionário. Eu acho que o problema são dos empresários. Falta de treinamento, falta de parceria, falta de salário justo, sabe? Então, uma série de coisas. É muito fácil para o dono do restaurante que não se dedica botar a culpa no funcionário. É verdade. Mas ele forneceu todas as peças que o funcionário precisava ali para realmente desempenhar o melhor papel. Não, eu já vi clientes tratando funcionários e garçons de forma horrorosa, assim. Aí. Que eu pedi, não sei o quê, e veio. Então, assim, isso também acaba que... mexe muito ali com, então, com quem está na ponta. Esse treinamento, né, esse novo negócio que você está desenvolvendo, até para saber lidar com esse tipo de situação, sem dúvida nenhuma, é um super negócio. Exatamente. A gente tem um padrão de treinamento lá no Sushi que muito do treinamento é relacionamento com o cliente. Principalmente com minha equipe de entrega, com meus motoboys. A gente faz treinamento de como que o motoboy se relaciona com o cliente. Okay. Porque o motoboy é ele, como a gente trabalha com delivery, com entrega, o único funcionário que o meu cliente vê, né? Que tem contato, é com o meu motoboy. Ah, é verdade. Um dos motivos de eu ter... Ele é a cara do Sushi Trip na hora da entrega. É a cara do Sushi Trip. Um dos motivos de eu não trabalhar com entregador de aplicativo, por exemplo, é garantir essa qualidade. Eu já recebi entregador de aplicativo de camiseta e bermuda. Cara, não é padrão. É o meu padrão, entendeu? Que então, legal. A gente falou ali no início de empreender, é ótimo quando eu embolo a língua. Empreender é assim como investir, né? É um tipo de investimento de risco que você tem que analisar o cenário, você tem que analisar a economia. E a gente tem vários ciclos econômicos, vários cenários desafiadores. E como que você olha o cenário atual? Como que você se adapta a esse cenário? A gente, às vezes, tem uma margem mais apertada, as pessoas estão consumindo menos. E como que você vê daqui para frente, né, nos próximos meses, próximo ano, o seu negócio, o delivery e o mercado de restaurante e alimentação como um todo? Eu vejo com bons olhos. Apesar da gente ter uma economia com alguma incerteza, né, tanto na parte econômica quanto na parte política, o mercado de delivery ele cresce, desde que a gente inaugurou em 2011, ele só cresceu. E a pandemia intensificou muito. Intensificou muito. E mesmo com todas essas incertezas que a gente está passando agora, a previsão é que até 2029 cresça 7% ao ano.
Então, é um crescimento bem relevante, sabe? Sim. Em 2025, o mercado de entrega de comida online vai passar 25 bilhões de reais. Nossa. É mesmo. Então, é um mercado muito grande e que só cresce. E o risco, sem querer puxar sardinha para o meu novo negócio, está sempre relacionado a pessoas, a gestão de pessoas. Hoje, o mercado gastronômico, ele é um mercado muito pouco atrativo. O funcionário não tem final de semana, o funcionário não tem feriado, o funcionário chega em casa meia-noite, começa cedo, acaba tarde, e a chance do funcionário crescer de salário rápido é muito difícil. Uhum. Quando você contrata uma pessoa para ela chegar para ela evoluir muito a questão de salário dela, são anos, sabe? Então, não é fácil. Então, para a gente conseguir driblar todas essas dificuldades, a gestão de pessoas é o melhor caminho. Ô, Bianco, vou te fazer uma pergunta fora aqui do nosso script. Como é que vocês passaram pela pandemia? Como é que vocês... Se bem que vocês, delivery, eu acho que foi um pouco mais tranquilo do que quem tinha... que era aberto ao público, né? Então, Lúcia, em certos momentos eu fico até um pouco sem graça de falar isso, porque tanta gente passou por tanta dificuldade, né? Cara, mas pro delivery foi assim, a pandemia, ela foi muito boa, no sentido de venda e de rentabilidade. Por quê? O salmão, ele não é pescado, ele é criado no Chile. 99,9% de todos os restaurantes do mundo consomem o salmão chileno. Então, você imagina que do dia para a noite, todos os restaurantes do mundo fecharam. Nossa. Não só do Brasil, né? Do mundo. Sim, Você sim. imagina isso. É uma escala gigantesca. E eles tinham uma produção para atender todos esses restaurantes. Do dia para a noite, já não tinha mais esses restaurantes para comprar. Então, o preço do salmão foi lá embaixo. Então, além da alta demanda que a gente teve uma margem muito melhor para trabalhar, entendeu? Mas e os colaboradores? Eles iam... Eles iam, cara. Minha equipe foi toda. Pois bicho. é, Minha isso equipe foi aqui toda. Minha equipe isso foi muito toda. bacana. No começo da pandemia, minha esposa morria de medo. Todo mundo, Mas eu né? falei, cara, eu não posso deixar minha equipe lá Todo trabalhando e não aparecer. Ou para Esquece. tudo, ou eu Não, também vou. exatamente, exatamente. Então, mesmo que tinha dias que eu só dava uma passada, mas eu queria mostrar para eles que eu também tava, que eles estavam lá para mim, mas que eu também estava lá para eles, sabe? Então, minha equipe foi toda, cara. E a Um orgulho pandemia? danado disso, sabe? E a pandemia mudou muito os hábitos de consumo, né? A gente vê que depois disso as pessoas começaram a consumir muito mais em casa, por alguns motivos, né? Também veio a questão da lei seca, que aí hoje tem muito menos tolerância para beber, então querendo ou não, você faz mais coisa em casa. Então, o delivery, quando a gente olha mesmo a projeção, eu não vejo muito a gente retroagindo nisso, porque tem dia que eu não quero ver ninguém, gente. Eu quero só pedir minha comidinha em casa, ficar quietinha, não ouvir nem barulho. E acho que muitas pessoas veem dessa mesma forma, né? Concordo com você e é por esse mesmo motivo que os restaurantes também nunca vão acabar. Porque do mesmo jeito que um dia você quer comer na sua casa, Você quer ir outro dia você vai querer sair com a sua mesmo. família, com seus amigos, para sentar numa mesa de restaurante, que é uma coisa muito agradável também, entendeu? Então, cara, o delivery, ele... Por exemplo, o dia que a gente mais vende no Sushi Trip é sexta-feira. E é o meu ticket médio mais alto. Ou seja, as pessoas se reúnem em casa Bacana. ao invés de sair para rua. Sim. Entendeu? Por exemplo, você deu o exemplo da lei seca. A lei seca fez muita diferença no meu negócio. Assim, muitas vezes a gente pode não perceber essas coisas, mas ela fez muita diferença. Acredito que nos outros ramos também, sabe? Sim. Mas no ramo de culinária japonesa, as pessoas estão se reunindo muito mais e comendo em casa do que saindo. E correr E risco. correr de risco, blitz, exatamente. enfim. E você tá falando aqui, eu tô me dando água na boca. Se você pedir, por favor, Hoje é bata na minha quinta, porta. quintou, acho que vai ter que rolar. E a gente lançou uns produtos novos no nosso cardápio. Muito bacana, É coisa boa. Ô, Bianco... Eu quero voucher, já tô falando. A resiliência do empreendedor brasileiro é uma coisa assim espetacular. Esse brilho nos olhos de empreender, de muitas vezes sair de um trabalho CLT que você, né, tinha ali garantido todo mês, querendo ou não. Você vai empreender, às vezes você vai ganhar até mais, mas a segurança de você todo mês ter o seu salário ali caindo na conta Deitar e você a cabeça no travesseiro e deitar saber a cabeça no travesseiro, exatamente, deitar a cabeça no travesseiro, poxa, tá tudo certo. E aí não, você parte para empreender, e aí é mão de obra, e aí é estoque. Muitas vezes estoque. Para pagar, né? E não pra... Exatamente. Aí é deitar a cabeça no travesseiro de outra forma, mas é
mágico também. A gente trouxe essa palavra algumas vezes e, de fato, A gente está vendo você falar do seu negócio e agora já até um novo negócio que está se desenvolvendo aí. Mas se você pudesse dar dicas como empreendedor de sucesso que você é, porque em Vitória todo mundo conhece o seu negócio, conhece o Bianco, conhece a Carol, conhece o negócio familiar de vocês. Quais seriam as principais dicas, não só positivas, mas também isso talvez eu não faria mais. Conta um pouquinho pra gente aí, para os nossos ouvintes. Lúcia, eu acho que vale a pena eu alertar muita gente que tem interesse em entrar no ramo da gastronomia, que é o seguinte: não glamorize o ramo da gastronomia. Ter um restaurante não tem glamour nenhum. O glamour de restaurante fica nos programas de televisão e nas pessoas que frequentam o restaurante. Dono de restaurante não tem glamour nenhum. Na cozinha não é dessa forma. Eu tenho uma grande amiga, que ela é uma das proprietárias de um dos melhores restaurantes de Vitória e do Brasil. Posso falar? Não sei. Pode, com certeza. Bárbara Verzola, do Soeto. Imaginei que era ela. E você imagina que Bárbara fica 12 horas numa cozinha. Eu vejo, ela então, posta. Não tem glamour nenhum a vida dela. Dia das a vida mães, dela é ralação. A vida dela é ralação. E muitas vezes até sem precisar, mas ela gosta tanto daquilo que ela... Você faz com paixão, né? Às vezes ela cozinha até final de semana na casa dos outros. Exatamente. Ela fala lá que eu não cozinho, né? Imagina, passar 12 horas cozinhando no trabalho e ainda cozinhar pros outros. Meu Deus. Cara, mas eu vou te falar, é muito gostoso, mano. Eu gosto muito de cozinhar, cara. É muito bacana você fazer uma comida. Mas tem que gostar. Exatamente. Isso, eu acho que a paixão pela cozinha, ela traduz no sucesso do seu negócio. É isso aí. Se você não é dedicado, focado e apaixonado pelo que você faz, você passa isso para a ponta. É isso aí, você com certeza. Você não tem a mesma entrega de qualidade, você não passa a paixão para o seu colaborador também. É isso aí. Que ele também não vai entregar com a qualidade que você queria que ele entregasse. Então, acho que é um ciclo, né? É uma orquestra mesmo. Outra coisa que eu acho que vale a pena é investir em processo. As pessoas que vão empreender no ramo de gastronomia, elas têm que entender que restaurante é rotina. Restaurante, você tem que ter uma... Eu costumo dizer que a minha produção... O que é a minha produção? É o que eu faço no restaurante até o horário de eu abrir. Diz se minha noite vai ser tranquila ou se minha noite vai ser bagunçada. Então, a preparação, a rotina de um restaurante, ela tem que ser bem fiel, sabe? Como é que é a rotina, Bianco? Além a gente costuma dizer que a semana do restaurante começa no domingo à noite. Porque é no domingo à noite que a gente faz as listas de compra e de produto para comprar, entendeu? Então, a gente prepara as listas e segunda-feira eu faço todos os pedidos para todos os fornecedores. Então, a nossa semana costuma começar no domingo à noite. Segunda-feira a gente fecha e terça-feira a gente começa. Eu tenho equipe tanto na parte da manhã, apesar da gente só funcionar à noite, eu tenho equipe tanto na parte da manhã preparando a casa e tem a equipe que chega 4 horas da tarde também. Então, assim, eu gosto muito de dar o exemplo do yakisoba, que é um prato que a gente vende muito. A gente consegue preparar 10 yakisobas em 10 minutos, se tiver tudo certinho. Agora, se não tiver nada preparado, fazer um yakisoba é meia hora. Você imagina que você tem que preparar o macarrão, preparar os legumes, porcionar, preparar a carne. Então, essa produção, que é a parte da manhã, que é enquanto o restaurante está fechado, ela é até mais importante do que depois que a gente abre o restaurante, sabe? Sim. Porque já tem que estar tudo picado, tudo separado, aí depois você só vai... É isso aí. Rotina, finalizar. organização, Processo. preparação, processo. É isso aí. Não é fácil, não. Não é fácil, não. E é um investimento, né? Você falou, investir em processo, querendo ou não, você está investindo o seu dinheiro. Então, quando você empreende, é uma forma de investimento, é uma forma de correr risco. Eu tenho alguns empresários que eles falam, os meus investimentos financeiros, eu sou muito conservador, porque eu já corro muito risco no meu negócio. É isso aí. E é exatamente isso. Você tem que ir equilibrando esses potinhos e também equilibrar a questão do seu fluxo de caixa, porque a parte do financeiro da empresa também é muito importante para que você consiga trabalhar com qualidade, comprar os insumos melhores. Então, acho que empreender, investir, tá sempre junto. Eu quero agradecer muito a sua presença. Obrigado, mano. Acho que foi um bate-papo muito legal, fora que a gente saiu daqui com vontade de comer. Que bom. Muito obrigada pelos insights. A gente quer agradecer também aos nossos patrocinadores. Agora eu deixo com a Lúcia. Aos Tomazes Laboratório, que está entre os 10 maiores laboratórios do Brasil.
A loja Friends, que ambienta aqui lindamente o nosso estúdio, ao Machado Mendonça Advogados e a PEX, que proporciona esse podcast pra gente. Bianca, eu quero te desejar muito sucesso nesse novo negócio. Obrigado. E o convite no ar para você voltar depois e contar pra gente, porque gestão de pessoas é algo que está sempre na nossa pauta. Falar sobre pessoas é algo que a gente ama muito também. A gente tem uma lembrança para você da Claides. Que também é uma patrocinadora maravilhosa. Fala pra Só tem Bianca produtos e pro maravilhosos, né? Matheus, Maravilhosos. que a gente mandou para eles, Top. tá bom? Top. Eles vão gostar muito. Que bom. Obrigado, Obrigada gente. mais uma vez. Obrigado vocês. Foi um prazer estar aqui. Que Todo bom. nosso. Sigam a gente nas redes sociais, @BRM Podcasts. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima.